Programa Bairro a Bairro. Apresentação JC Gutierrez. Vamos começar a entrevista com a doutora Angélica, que está aqui no ar. Doutora Angélica Vieira Aducci, bacharel em fonoaudiologia pela Faculdade de Medicina de Santa Casa, de São Paulo. Doutora Angélica, boa tarde. Boa tarde também, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns cuidados que a gente tem que ter na infância. Como a gente está na Semana das Crianças, o Dia das Crianças ontem. Dia 12, né? Isso, foi ontem, né? Então, o fonoaudiólogo, ele atua com a criança desde o nascimento. Na maternidade, muitas pessoas não sabem, mas a gente tem alguns testes que são obrigatórios. Certo. Que é o teste da linguinha e o teste da orelhinha. Fala um pouco disso para os ouvintes. O teste da linguinha, a gente vai ver se a criança tem o frênulo curto, que é o que a gente chama de famosa língua presa. Certo. Né? Isso já é muito legal, que agora já dá para detectar na maternidade e prevenir dificuldades na fala, na mastigação, na deglutição e até na respiração. E o teste da orelhinha é para saber se a criança está escutando, que são as emissões otoacústicas. Seria uma audiometria, alguma coisa nesse sentido já para criança ou não? É diferente da audiometria, que a audiometria ela precisa da resposta da criança. É um exame que dá para fazer com a criança dormindo. Certo, que bacana. Não precisa de muita colaboração, só que às vezes ele pode dar um falso negativo. Que correto. É se tiver o líquido, que a gente chama de líquido amniótico, que é o resto do parto, às vezes ele entra no canal auditivo. Certo. E na hora de fazer o exame ele dá negativo, mas é por conta desse líquido. E a partir de quantos meses a gente consegue fazer esses dois exames? Principalmente essa questão da língua presa. Na maternidade. Já na maternidade? Na maternidade ele é obrigatório e depois a gente pode fazer de novo também as emissões caso ela dê negativa. Porque a gente sabe que isso acaba sendo também uma coisa social, né? Sim. A criança com a língua presa sempre escuta piadinha. A gente sabe como criança também é maldosa, né? E como é que a gente resolve essa questão? Por exemplo, foi identificado o problema. Meu filho tem língua presa. O que a gente pode fazer? Um trabalho de fono? Necessita qualquer tipo de intervenção médica? Como é que funciona? Tem uma cirurgia, que é a frenectomia, também popularmente conhecida como pique, né? Que falam que é só um pique na língua, um cortezinho. Certo, eu já ouvi falar disso daí também. E a terapia também. A terapia vai ensinar onde deve colocar a língua para produzir cada fonema, fortalecimento, mas muitas vezes precisa da parte cirúrgica, certo. Quando ele é muito curtinho. Existem graus da língua presa, por exemplo, eu lembro de amigos que tinham graus diferentes. Por exemplo, tem certos graus que obrigatoriamente necessitam uma cirurgia ou só aquela consulta com o fono, indo lá, trabalhando a vocalização, já é necessário ou não? Muitas vezes dá para corrigir só na terapia. Só na terapia. Mas quando a gente não consegue, ou quando às vezes a língua você coloca para fora, ela forma um coraçãozinho na ponta. Certo. Aí ela é bem curtinha mesmo. A gente vê a criança fazendo isso, né? Fazendo essa brincadeira. Aí às vezes precisa realmente de uma intervenção cirúrgica. E quanto tempo de tratamento? A gente sabe que qualquer coisa relacionada à área médica é difícil a gente falar, um tratamento X, Y, Z, mas é difícil. Por exemplo, uma criança que tem um grau leve, sei lá, 10 anos de idade, que é quando começa às vezes as piadinhas na escola, a criança começa a ficar envergonhada. Pela tua experiência, em quanto tempo essa criança começa a perder, partindo do pressuposto que não precisa da cirurgia, seja só uma questão de trabalhar a vocalização e tal, em quanto tempo essa criança começa a melhorar a fala? Vai depender da alteração, se é uma alteração só muscular, se é alguma outra dificuldade, que muitas vezes não é só recolocar o fonema, trabalhar o músculo. Às vezes tem alguma questão psicológica ou qualquer outra coisa. E também da colaboração, né? Porque 50% fonoaudiólogo, 50% paciente. Você acredita que pode ter também alguma questão assim? A gente sabe que a criança é uma esponjinha. Ela vê o pai falando uma bobagem, às vezes erra um plural, um singular e começa assim a copiar. Você acredita que essa questão da língua presa, ela pode ser emocional também? Porque, por exemplo, eu já vi pessoas perguntando, mas eu tenho língua presa porque meu pai tinha. Não sei, no primeiro momento isso pra mim pareceu um absurdo, mas a criança pode começar a falar errado, entre aspas, por conta de um diagnóstico dos pais? Ela pode começar a falar errado por estar imitando a família, mas isso não necessariamente a língua presa, que é uma coisa orgânica. Né? Ela tem que nascer com isso. Tá. Aí no caso seria só o tratamento da fono ou necessitaria também, sei lá, um tratamento com um psicólogo, um terapeuta ou não? Isso o fono resolve? Vai depender do caso da criança. Normalmente o fonoaudiólogo avalia e, se precisar, encaminha. Eu encaminho muito para terapia psicológica. Entendi. E digamos que assim, o trabalho seria em conjunto do fono, porque às vezes também pode ser uma questão emocional, né? Pode. Entendi. Luiz, você tem uma pergunta? Os ouvintes têm comentado, né, que todo mundo já reparou que eu tenho a língua presa, né? Bastante, né? E quando uma pessoa tem acima de 34 anos, ela tem alguma chance de melhora na fala?
Dá para trabalhar em terapia. Não sei se cirurgia... Porque cirurgia normalmente é feita na criança, né? Na maternidade, logo depois que diagnostica. Mas dá para trabalhar em terapia. E quando fala que nem o Cebolinha, é língua presa? Que engole uma letra? Pode ser língua presa, que é a troca do rã pelo lã, né? É língua presa. E tem pessoas que, assim, não tem o frênulo curto, mas tem a dificuldade que não sabe exatamente aonde colocar a língua para produzir aquele som. Você tem uma esperança, porque o Vicentinho curou, o Lula curou, tudo vai. É verdade. É só chance, Luiz, ó, já pede um desconto, estamos no ar, ela não vai negar. Quando eu era criança, né, anos 80, quando eu comecei a fazer a fonoaudiologia, né, o meu irmão espalhou no bairro, aí a molecada começou a me zoar e eu parei. Hora dele, o desabafo no ar, né? Fala uma coisa pra mim, Angélica, assim, existe também essa questão do quadro da ansiedade da criança, porque eu sempre ouvi isso, por exemplo, eu era uma criança hiperativa, sou filho único, filho de médica, então assim, todo mundo olhava e falava, nossa, o castigo da família era, se você não se comportar, você vai pra casa do Leonardo, porque eu era aquela criança capeta, e eu sentia um quadro de ansiedade e tal, e isso pode confundir, assim, às vezes a criança tem uma frequência muito rápida, falar, tá pensando assim muita coisa, isso às vezes dá essas questões da vocalização do menor? Muito, muito. Eu acho que 60%, 70% dos meus pacientes são ansiosos. São ansiosos. Mas é muito reflexo da rotina, do dia a dia, da família, de ver os pais nessa correria. E aí tem a dificuldade de coordenar a respiração com a fala. Com a dificulta fala. entender o que eles estão falando. Ó, vou repassar de novo o WhatsApp, porque o pessoal tá ligando, então vamos lá. 991412390. O telefone pro ouvinte ligar e fazer alguma pergunta pra doutora Angélica é 3284-9184. Repetindo, 3284-9184. E o WhatsApp 991412390. E enquanto vocês mandam as perguntas, eu vou fazer mais uma pergunta pra doutora. Angélica, assim, a questão isso é pior na criança ou, por exemplo, no caso do Luiz, que tem 36 anos e é mais difícil a correção? Por exemplo, ele tem 36 e uma criança de 6. Existe alguma diferença ou é paciente-paciente, que nem a área médica? Não, é de pessoa para pessoa e da colaboração da pessoa. O adulto pode até ter um resultado mais rápido, porque vai saber fazer exercício, vai colaborar, dependendo do adulto, mas a maioria sim. Agora, a criança, a gente tem que ser tudo no lúdico, por meio de brincadeiras. Os pais atrapalham muito, assim, no sentido de você dar uma liçãozinha de casa pra criança e falar, você tem que fazer isso, 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 isso. Você tem aquela problemática do pai que fala, nossa, ela não sabe o que tá falando, é bobagem, então eu vou fazer meu tratamento, ou não? Os pais influenciam um pouco nisso? Não, os pais das crianças que eu atendo são bem colaborativos. Às vezes esquecem as lições de casa, tem que dar uma puxadinha de orelha. Mas de fazer totalmente diferente, isso não acontece. Não acontece? Não. Ah, então bacana. Vamos ver se a gente tem alguma ligação aqui. Entrou alguém no ar? Nada? Simino, você tinha alguma dúvida para ela? Não, eu acho que é bem esclarecedora, não ficou dúvida nenhuma, não. Eu acho que ela explicou direitinho todas as fases e os problemas fonoaudiólogos. É bom, né? Porque a gente tem que se lembrar que o ouvinte que está aqui escutando a rádio, muitas vezes eu escuto que a gente sabe que talvez eu use a palavra errada, mas assim, a ignorância da falta do conhecimento da população é algo muito grande com questões de saúde. É verdade. Então tem muita gente, eu já vi casos de crianças que são agredidas, porque fala, filho, você tem que falar direito. Não, mas não sei o que, é um problema, tal. E você chegou a pegar casos assim, de agressões, crianças, ou é difícil? De agressão, graças a Deus, nunca. Mas assim, dos pais acharem que é frescura, que não fala porque tem preguiça. Isso, infelizmente, acontece. Doutora Angélica, me diga uma coisa, e o gago? Tem cura com a fonoaudióloga ou não? Tem várias formas de trabalhar a gagueira, né? Tanto da criança quanto do adulto. A gente só precisa ver se o da criança não é aquela gagueira do desenvolvimento. Que às vezes quando ela está começando a falar, ela dá uma gaguejadinha porque está aprendendo a falar. Uma dúvida que eu sempre tive, por uma coincidência do destino, a gente estava conversando ontem com alguns amigos meus. O gago, aquele cara que realmente tem uma gagueira muito forte. É verdade que quando a pessoa canta, acaba a gagueira? E se isso for verdade, por quê? Como é que funciona a cabeça da pessoa? Tudo que é sequência, que é coisa
por exemplo, quando ela está orando, quando ela está cantando, quando está falando números em sequências, não tem a gagueira. Porque já é a fala automática, não precisa passar pelo cérebro. Já é aquela coisa decorada. Nesses momentos não tem a gagueira. Então tem que ter uma questão assim da cognição cerebral, a pessoa tá formulando o pensamento e acaba vindo a gagueira. Se for uma leitura, vou ler a pauta do programa, aí a gagueira não existe. Então, na leitura pode ter. Pode acontecer. Mas se acontecer, for uma leitura mas que quando já é aquela conheça, coisa já decorada, é muito difícil. se o cara estiver rezando o Pai Nosso, não vai ele é cagado. fluente. Então vamos lá. Nós tínhamos um cantor famoso, né? O Nelson Gonçalves. Que era gago e quando cantava, encantava todo mundo. Vamos lá, 15h24, vamos pro comercial. Aqui é o programa Bairro a Bairro, é São Paulo falando mais alto por você. São 15 horas e 33 minutos. A doutora quer fazer um comentário a respeito. Só agradecer mesmo vocês terem ouvido. Espero que tenha ficado claro as respostas. Completamente. E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só mandar o WhatsApp novamente ou entrar em contato no consultório. Você passa seus contatos pra gente? O telefone fixo é 2373-8123. E a gente está do lado do metrô Tatuapé, então, na fácil Rua acesso. Restinga. Isso. Repete o telefone, doutora. 2373-8123. E nós queremos agradecer aqui a sua presença, nos instruindo a respeito de audiofonologia. Tá bom? E volte sempre. Estaremos esperando você novamente no próximo sábado para falar novamente sobre a sua ciência. E aqui é o programa Bairro a Bairro.